Alguma vez já passou pela cabeça como seria o extrato bancário de um país inteiro? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos mergulhar no balanço de pagamentos, que é o registro de cada centavo que entra e sai de uma nação. E olha, pode acreditar, é bem mais fascinante do que parece. A escala disso é gigantesca. São bilhões e bilhões de dólares, euros e ienes cruzando fronteiras a todo segundo. E a resposta para controlar essa loucura toda? Um documento essencial chamado, claro, balanço de pagamentos. Para simplificar, vamos pensar assim. Todo país tem uma espécie de carteira global. É a partir dela que todas as suas interações financeiras com o resto do planeta acontecem. Ok, essa é a definição mais técnica, né? Mas a ideia é bem simples, na verdade. É como se fosse o livro caixa oficial de um país. Cada carro exportado, cada assinatura de streaming que a gente paga, cada dólar que uma empresa de fora investe aqui, tudo, absolutamente tudo vai parar nesse registro. E aqui, tá a chave para a gente entender isso de vez. O balanço de pagamentos funciona que nem um orçamento de uma casa, só que, claro, numa escala imensa. De um lado se registra tudo que entra de dinheiro, do outro, tudo que sai. O princípio é exatamente o mesmo. Bom, esse balanço se divide em algumas partes. A primeira, e a mais famosa, é a conta corrente. Ela funciona como se fosse o registro das despesas e receitas do dia a dia do país. A conta corrente, ou transações correntes, é onde fica anotado o fluxo do cotidiano. É para pensar em tudo mesmo, desde um navio lotado de minério de ferro que o Brasil exporta, até o dinheiro gasto numa viagem de férias lá fora. São as operações de comércio e de renda do dia a dia. E essa conta tem 4 componentes principais. Primeiro, a balança comercial, que lida com produtos físicos. Depois, a de serviços. Aí vem a de rendas, que inclui lucros e dividendos, por exemplo. E, por fim, as transferências unilaterais, que são envios de dinheiro sem uma troca direta, tipo as remessas que imigrantes mandam para a família. Esse termo, balança de serviços, pode soar meio abstrato, né? Mas na prática, registra coisas bem concretas. Pensa nos gastos de um turista no exterior, no pagamento de royalties por um filme estrangeiro, ou até nos custos para manter uma embaixada em outro país. Tudo isso aí conta como serviço. Certo, então já entendemos os gastos do dia a dia. Mas e as grandes movimentações de dinheiro? Aquelas mais pesadas? É aí que entra a segunda parte do balanço, a conta financeira. Aqui o papo é sobre investimentos e capital de longo prazo. Se a gente voltar para aquela nossa analogia do orçamento de casa, a conta financeira não é a compra do pão na padaria. Ela é a compra de uma casa, sabe? Um grande investimento na bolsa de valores. São aquelas decisões financeiras que vão moldar o futuro. Os principais movimentos aqui são o investimento direto, tipo uma multinacional construindo uma fábrica nova por aqui, e o investimento em carteira, que é a compra de ações e títulos. Fora isso, ainda tem os derivativos e outros tipos de empréstimos internacionais. Muito bem, agora que a gente já entendeu as duas contas principais, a gente chega no ponto mais importante, no verdadeiro truque do balanço de pagamentos. Como é que essas duas partes se equilibram? Primeiro, vamos falar de superávit. A definição é bem direta. Entrou mais dinheiro do que saiu. É como terminar o mês com a conta bancária no positivo. O país fica no azul em relação ao resto do mundo. E o déficit é justamente o contrário. Saiu mais dinheiro do que entrou. Mas atenção aqui, isso não é necessariamente uma coisa ruim. Do mesmo jeito que pegar um financiamento para comprar uma casa não é ruim, um déficit pode significar que o país está atraindo muito investimento estrangeiro. E aqui vem o pulo do gato. Por definição, o balanço de pagamentos sempre se equilibra, chegando perto de zero. Então, se um país tem um déficit na conta corrente, ou seja, gastou mais do que ganhou, esse rombo tem que ser coberto por um superávit na conta financeira. Em outras palavras, é a entrada de investimentos estrangeiros que vem e paga a conta. Uma coisa balanceia a outra. Então, o que acontece quando, no final de toda essa conta, entra mais dinheiro do que sai? A resposta é clara. O país acumula reservas internacionais. É como aquele dinheiro que sobra no fim do ano e vai direto para a poupança. E o que forma essa poupança da nação? O nome oficial é Haveres da Autoridade Monetária, mas podemos chamar de reservas internacionais. Isso inclui ouro, moedas fortes como o dólar e também direitos junto ao FMI. É literalmente o colchão de segurança da economia. Certo, mas além de ser um grande exercício de contabilidade, por que isso importa no mundo real? Qual o impacto do balanço de pagamentos na vida das pessoas? Porque esse documento, no fim das contas, funciona como um eletrocardiograma da economia de um país. Ele mostra os sinais vitais. Um balanço saudável, equilibrado, sinaliza estabilidade. Isso atrai investidores e fortalece a moeda local.
É quase um selo de confiança para o resto do mundo. Então, fica aí a reflexão. Na próxima vez que aparecer no noticiário algo sobre déficit em transações correntes, vale se perguntar: isso é mesmo um sinal de fraqueza ou será que, na verdade, é um sinal de força? O reflexo de um país tão atraente que está recebendo um volume enorme de investimentos do mundo todo? A resposta, como a gente viu, está sempre no equilíbrio.